que é mais necessário? A quantidade de horas dormidas ou a qualidade do sono? As duas são essenciais. Na realidade, eu acrescentaria uma terceira, que é rotina, ou seja, dormir e acordar mais ou menos na mesma hora. O sono ele é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. É fisiológico. Da mesma forma que precisamos ingerir líquidos, precisamos nos alimentar, nós precisamos dormir. E dormir bem. Algo que parece simples, mas é essencial para a saúde. O sono. Dormir mal não é um bom sinal. O sono ruim é o sinal de alerta do corpo quando algo não anda bem. E o primeiro autocuidado que devemos ter, se quisermos viver com mais saúde, disposição e equilíbrio. Este é o tema dessa edição do Entre Aspas, que está começando. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Entre Aspas. Nessa edição, nós vamos falar de algo que muita gente ignora, mas que é essencial para viver bem. O sono. Se você é servidor da saúde, enfrenta plantões noturnos, trabalha em 2 vínculos, vive cansado, no limite, este programa é para você. Afinal, como descansar o corpo e a mente com jornadas tão exaustivas? Nós estamos recebendo hoje, neste programa, nessa edição do programa Entre Aspas, a doutora Andréia Barral, médica pneumologista, especialista na medicina do sono e responsável pelo serviço de medicina do sono lá do Hospital Otávio Mangabeira. Ela vai ajudar a gente a entender o impacto real que a privação do sono tem sobre nossa saúde e o que você pode fazer para melhorar sua qualidade de vida e do sono, mesmo com uma rotina tão puxada. Doutora Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Entre Aspas e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Vladimir. É um prazer participar do programa Entre Aspas e falar de um tema tão importante na saúde de todos. O sono, não é isso? Com certeza. Agora, para a gente começar, o quanto dormir bem faz bem, doutora, e qual a importância de uma boa noite de sono? O sono ele é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. É fisiológico. Da mesma forma que precisamos ingerir líquidos, precisamos nos alimentar, nós precisamos dormir. E dormir bem. O sono, desde a criança, ele serve para um bom neurodesenvolvimento, ele ajuda a uma boa memória, atenção, concentração. Existem alguns hormônios que são liberados durante o sono, como por exemplo o hormônio do crescimento, aquela história que dormir bem faz crescer. Para a criança isso é verdade, porque o hormônio do crescimento ele é produzido exclusivamente durante o sono. No sono a gente regula as emoções, a gente acalma, e assim ajuda também na imunidade. Então assim, o sono ele é extremamente importante e necessário. Mais recente, nós temos um estudo que mostra que uma das funções também seria a limpeza de toxinas que são acumuladas no cérebro. Então, a gente precisa dormir tempo suficiente para que ocorra essa limpeza. Senão, ocorre um acúmulo e aí pode levar a doenças neurodegenerativas, enfim, até relatos até de doença de Alzheimer, de demência, de associação com privação crônica de sono. Então, assim, o sono é necessário, é fundamental. E assim, a quantidade de horas de sono, ela varia de acordo com a idade. A gente ouve muito falar que a população precisa dormir em torno de 8 horas de sono. É uma média, dos 18, 19 até os 64 anos, são 7 a 9 horas de sono, a média 8 horas de sono, é o que a gente fala. Mas é importante saber que depois dos 65 anos, a necessidade fisiológica de sono pode se reduzir, então a pessoa pode precisar de um pouco menos de sono, mas nunca menos de 6 horas. E sabendo que adolescentes precisam dormir mais do que 8 horas de sono, em média 9 horas de sono. Quanto menor a idade da criança, maior a necessidade de sono. Então é importante o tempo, mas não só o tempo, a qualidade desse sono também. Isso que eu ia perguntar agora, o que é mais necessário? A quantidade de horas dormidas ou a qualidade do sono? As duas são essenciais. Na realidade, eu acrescentaria uma terceira, que é rotina. Então, assim, dormir bem a gente poderia falar que é dormir a quantidade de horas de sono ideal por faixa etária, dormir com qualidade essas horas e dormir com ritmo, que é ritmicidade, ou seja, dormir e acordar mais ou menos na mesma hora. Por exemplo, um adulto de 8 horas, que precisaria dormir 8 horas de sono, uma média da população dorme 22 horas e acordaria às 6 horas da manhã, estaria fazendo 8 horas de sono. Então, assim, deveria manter essa rotina igual todo dia para que o corpo aprenda e consolide essa informação, e funcione dessa forma, E, doutora, tem muita gente, você falou da qualidade, da quantidade, mas tem muita gente que não consegue ter uma boa noite de sono. Quais são as principais causas desses problemas com o sono?
Existe, né, todo mundo conhece o CID, que é a Classificação Internacional dos Distúrbios das Doenças, e na medicina do sono existe a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono. Então, assim, existem 6 grandes grupos de problemas do sono. Existe o primeiro grupo, que é o mais frequente, que é o grupo das insônias, é a dificuldade de dormir, né? Quando a gente fala insônia, é aquela dificuldade para iniciar o sono, a dificuldade para manter o sono ou um despertar precoce. Mas assim, a gente tem que ter duas coisas importantes que a gente tem que conversar com o paciente. Primeiro, a gente tem que saber se ele está tendo a oportunidade do sono e se ele está tendo um ambiente adequado. Então assim, a pessoa tem que estar em um quarto propício ao sono, escuro, silencioso, né? Sem mosquito, sem muriçoca, com uma boa temperatura, um bom colchão, um bom travesseiro, sem animais de estimação que possam atrapalhar, sem barulhos, enfim, um ambiente propício. A pessoa tem um tempo para dormir naquele ambiente adequado e ainda assim não consegue dormir. E o dia seguinte ele tem que ter algum prejuízo, né? É uma classificação que a gente tem para fechar o diagnóstico de insônia. Simplesmente ficar na televisão ou no celular até tarde e não conseguir dormir não se configuraria, né? Porque a gente não está tendo a oportunidade ideal. Então, assim, a insônia é o principal grupo, é o mais prevalente grupo dos distúrbios do sono. Tem o segundo, que é o grupo dos distúrbios respiratórios do sono, que é o ronco e a apneia do sono, que a gente ouve muito falar, que tem um estudo brasileiro que mostra que a prevalência aqui é em torno de 33% da população. Né? Existe a hipoventilação do sono, que é a hipoventilação da obesidade, a hipoventilação do paciente com doença neurológica, paciente com doença neuromuscular, né? A esclerose lateral amiotrófica, as distrofias. Então, os distúrbios respiratórios é o segundo grupo. Tem um terceiro grupo que é da hipersonolência, o contrário da insônia. Pessoas que têm sono excessivo. Existem a sonolência idiopática familiar, existe uma doença chamada narcolepsia, tá? Então que precisa ser investigada corretamente. Um quarto grupo, distúrbio de ritmo circadiano, é aquela pessoa que tem um ritmo muito irregular, né? Dorme e acorda em horários irregulares, ou viaja e tem um fuso. Então, assim, distúrbio do ritmo circadiano. Existem os distúrbios de movimento, né? Que é o bruxismo, o ranger de dentes e o movimento de pernas. E existe o sexto grupo, que é das parassônias, que são distúrbios que ocorrem paralelo ao sono. É o falar dormindo, o andar dormindo, o sonambulismo, o despertar confusional, o terror noturno, o distúrbio comportamental do sono REM do idoso, aquela pessoa que sonha e realiza os movimentos do sonho. Então, assim, existe um número grande de distúrbios do sono, mas assim, o que a gente ouve falar com mais frequência, de fato, é o primeiro, mais prevalente, que é o grupo das insônias, e o segundo, da apneia do sono. E aquela pessoa que dorme, mas durante a madrugada, durante o sono, acorda diversas vezes de noite, em que grupo entraria isso? Então, assim, aí a gente precisa colher uma história bem detalhada para tentar identificar. Mas, assim, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela pode fragmentar o sono, né? Se a pessoa tem um ruído externo, se tem barulho na casa, se tem um animalzinho de estimação que acorda à noite, né? Então, assim, isso pode ser um motivo de acordar a pessoa. Mas, assim, é muito frequente a gente ver que a pessoa que ronca, ronco não é normal. Ronco é sinal de que o ar está passando com dificuldade pela via aérea. Então, assim, é um sinal de alerta. Pode ter um ronco primário sem a apneia? Pode. Mas, assim, já é um sinal de alerta. Por quê? Junto com o ronco pode vir a apneia também. E aí, se a pessoa tem a paradinha na respiração, o cérebro, né, vai mandar uma mensagem para que a pessoa acorde, para que ela volte a respirar. Então, assim, o despertar pode estar associado a isso também. Então, a gente precisa investigar, porque o ideal seria que a gente dormisse o sono noturno contínuo, sem interrupções. E diante de tudo que a senhora apresentou aqui para a gente agora sobre o sono, a gente ouve falar que dormir mal afeta tudo, mas que na prática o que falta, que é a falta do sono, é um sono de má qualidade, creio eu, né? Então, o que pode causar na saúde física e mental e emocional das pessoas essa falta de sono? Não, sono, seja porque dormiu pouco, né, é bem fácil de comparar. Então, assim, uma pessoa que perdeu a noite, seja por um motivo alegre, estava numa festa, ou por um motivo triste, uma doença na família, ela fica no dia seguinte mais cansada, mais fadigada, né? Fica com alteração de memória. Então, assim, é claro observar que quando você dorme pouco, ou mesmo que você durma muito, se a qualidade do sono é ruim, você pode ter consequências imediatas no dia seguinte, vai acordar cansado, vai ficar com sono no dia seguinte, vai ter alteração de memória, lapsos de atenção, né? Então, assim, pode ter um raciocínio mais lento, pode ter uma irritabilidade, um mau humor matinal. Então, assim, são sinais de imediato.
E a longo prazo, a gente sabe que existem trabalhos que mostram uma associação de doenças cardiovasculares. A pessoa que dorme pouco ou a pessoa que tem uma apneia do sono grave e não trata, ela tem um maior risco de desenvolver problemas cardíacos, hipertensão, arritmia, infarto, entre outros. Então, assim, é importante dormir bem. Então, diante, né, quando uma pessoa deve ligar aquele sinal de alerta, preciso procurar um profissional, um médico, um auxílio para poder voltar a dormir bem. Quando que as pessoas devem ficar atentas a isso? Eu acho que desde sempre nós precisamos saber como dormir bem para poder ensinar para as crianças, né? Então, assim, da mesma forma que você ensina o tipo de alimento, como escrever, tudo que é ensinado, você precisa ensinar a dormir também. E para ensinar a dormir, você precisa saber. Então, assim, é importante saber que o sono é necessário, é importante saber a quantidade de horas necessária, né? E, assim, a rotina, que é extremamente importante. Então, assim, rotina desde cedo, desde criança, né? Ensinar que o ser humano, ele é diurno. Então, enquanto tem sol, a gente vai ficar acordado fazendo atividades. O sol foi embora, a gente deveria, né, se recolher e dormir. Não funciona dessa forma porque a gente engana o nosso corpo com a luz elétrica. Então, hoje em dia, a gente sabe que a luz de LED frio, ele emite um espectro de onda azul, né, que atrapalha o sono. Então, muita gente fala assim, a luz azul atrapalha. Não é a luz azul, a gente não enxerga a luz azul. É a luz de LED, o LED que a gente usa, que tudo é LED hoje em dia, né? Televisão, computador, celular, tablet, tudo que é LED frio, ele emite uma quantidade intensa de luz, de espectro de luz azul, que atrapalha o sono. Então, assim, é importante desde cedo saber que, se você tem rotina, se você vai dormir, por exemplo, às 22 horas, que para o adulto 1 hora antes, para a criança 2 horas antes da hora de dormir, tem que desligar os LEDs. Zero televisão, computador, celular, tablet. Celular não entra no quarto, né? O quarto propício ao sono é sem televisão, sem computador, né? Então, assim, saber dessas rotinas para que quando a pessoa estiver em casa e for possível, né, ter esse ambiente propício e fazer tirar esses LEDs, fazer um relaxamento, uma leitura, voltar ao livro em papel, com a luz de abajur, fazer uma leitura em livro, de novo, ensinar desde criança essa rotina, porque isso vai se consolidar e na vida adulta, né, será mais fácil manter. Então, assim, a rotina é importantíssima para que a gente consiga iniciar o sono e manter, desde que não tenha nenhum distúrbio de sono, porque se tiver a gente vai ter que investigar, talvez fazer o exame do sono ou não, tratar para que a pessoa possa dormir bem. A senhora disse nessa resposta agora que o ser humano é diurno, mas a gente vê que muita gente acaba se tornando noturna devido ao trabalho que enfrentam, né? E quem trabalha no plantão noturno, por exemplo, ou em mais de uma jornada de trabalho, é possível manter uma rotina mínima de cuidados com o sono? Deveria, né? Porque assim, apesar de algumas pessoas falarem assim, não, eu mudei a minha fisiologia, eu consigo ficar... Não é assim, a média da população, a maioria das pessoas dormem mais ou menos nesse horário, 22, 23, acordaria 6, 7. Óbvio que existem variações para, né, que é o que a gente chama de fase adiantada do sono, aquela pessoa que dorme mais cedo, que no interior a gente ouve falar, dormir com as galinhas, quando eu dormir mais cedo. E existem pessoas que geneticamente tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, assim, se fosse possível fazer uma avaliação, um questionário com o profissional para saber se ele tem uma tendência vespertina, é aquela pessoa que se sente melhor ou que geneticamente tem o pai, a mãe, o tio materno que é nessa linha, essa pessoa poderia ser selecionada para ter menos prejuízo no trabalho, né, à noite. Mas assim, o fato de fazer diferente não vai mudar a necessidade inerente de horas de sono, que a pessoa nasce com essa necessidade, e de horário, que é realmente noturno para estar dormindo. Mas assim, a gente pode tentar identificar pessoas que têm uma tendência a atraso de fase, que têm uma tendência a ser mais vespertina, para trabalhar à noite, que seria, né, uma tentativa de minimizar. Mas aquela pessoa que já trabalha, porque, né, como eu tinha comentado, assim, a gente precisa, né, se a gente chegar no hospital, a gente vai querer que tenha pessoas para nos atender. Então, assim, são trabalhos essenciais, como minimizar, né? Então, assim, 12 por 36, teoricamente, a pessoa teria que o outro dia, né, descansar, de preferência pela manhã, para que à tarde ela tenha alguma atividade, ela consiga dormir nesta noite que estará em casa mais cedo, mantendo essa rotina mínima de sono. E a gente pode falar aqui principalmente as mulheres que são enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicas, que depois do plantão exaustivo, chegam em casa e tem que cuidar do marido, casa, filho, o tempo de sono ainda é menor, né? Exato. Então, assim o apoio da família, né, um grupo
grupo de suporte, né, é extremamente importante, porque assim, a família precisa entender que se aquela pessoa trabalhou à noite, é de dia, todo mundo está acordado, mas ela precisa dormir. Né? Então, assim, o respeito, a baixar o volume do telefone, não tocar uma campainha, botar um bom blackout na janela, né? Oferecer a oportunidade dessa pessoa dormir, né? O respeito de todos na casa é extremamente importante, essa ajuda. E, doutora, o corpo, né? Ele consegue se acostumar a dormir pouco em horários que não são comuns dele, justamente por causa dessa troca de horário. O prejuízo, ele sempre vem, mesmo que demore? Isso, em algum momento, os jovens, né, eles experimentam muito isso, que hoje a gente vive, né, um grande problema, que é a privação crônica de sono, que as pessoas, né, trabalham, estudam e de noite ainda ficam nas telas, né, e acabam dormindo pouco voluntariamente. Então, isso é uma privação crônica voluntária de sono. E a gente sabe que o jovem fala, não, mas não estou sentindo nada, não tenho nada. De fato, talvez ali ele perceba só um déficitzinho de atenção, uma maior irritabilidade, mas ao longo do tempo o corpo vai dar algum sinal de que aquilo não está bacana. E a gente está falando aqui especificamente dos trabalhadores. Mas isso me veio uma coisa em mente agora que eu sempre comentei, por exemplo, fim de semana. Quem trabalha a semana toda, fim de semana quer curtir. Aí passa sexta, sábado e domingo também, até altas horas, viram a noite na noitada, né, nos bares, nas boates, e chega na segunda-feira, estão reclamando, estou cansado, estou com preguiça, justamente porque o fim de semana que era para descansar, perderam horas de sono. Quer dizer, já começa uma semana mal, justamente pelo pouco sono que tiveram no fim de semana, se divertindo. Com certeza, assim, se fosse possível, o ideal é que a pessoa mantenha, né, se for possível, que a pessoa mantenha todos os dias, de segunda a segunda, mais ou menos o mesmo. É óbvio que tem um evento, tem uma festa, a pessoa vai, mas que isso não seja uma rotina, né, que ela vá prejudicar o sono ainda mais no final de semana, porque isso acontece muito com os adolescentes mesmo, né? Final de semana sabe que não tem que ir para a escola, pode acordar mais tarde, aí fica até mais tarde, dorme mais tarde. Só que aí quando chega no domingo, por exemplo, não consegue dormir mais cedo porque o corpo, né, acostumou com aquele horário ali, e aí aquele grande problema de acordar. Porque assim, a gente dorme por dois grandes motivos, né? A liberação do hormônio que ajuda no sono, né, que só é liberado no escuro, por isso que a gente tem que tirar o LED frio que emite esse espectro azul. E a gente também, quando a gente acorda, o corpo vai produzindo uma substância que vai se acumulando, né, e vai dando aquele cansaço. Essa substância, uma adenosina, vai se acumulando e dá aquela pressão de sono. Então, se é aquela pessoa que dormiu a tarde inteira, acorda às 5 horas da tarde, ela não vai conseguir dormir às 22, porque assim o corpo não está, né, tá precisando cansar mais para conseguir, junto com a liberação da melatonina, liberar mais adenosina para conseguir dormir mais cedo. Então, assim, para dormir no horário. Então, assim, esse sono até tarde, ou aquele cochilo na frente do jornal, na frente da novela, é um momento muito ruim para tirar um cochilo, porque vai atrapalhar o início do sono. Então, assim, de novo, vai cair sempre na rotina, na disciplina, em bons hábitos de vida, né? Bons hábitos de sono, que, consequentemente, vai levar à qualidade de vida. Tem muita gente, doutora, que para conseguir dormir bem, né, achar que vai ter uma boa qualidade de sono, vai dormir o suficiente, acaba ingerindo medicamentos, remédios, né? É uma boa solução para poder conseguir bem ter uma boa qualidade de sono, ou elas estão enganadas, se auto-enganando com isso? Certamente não é correto uma pessoa se automedicar, jamais. E assim, quando a gente fala em insônia, como eu falei, a gente tem um consenso brasileiro de insônia. Se você pegar o consenso europeu, o consenso americano, todos eles vão falar que a terapia inicial é terapia cognitivo-comportamental, né, que é o QCC que a gente chama. Então, assim, são mudanças de rotina, para de novo cair na rotina, na disciplina, em bons hábitos, tá? Então, assim, né, sempre na primeira consulta a gente colhe uma história direcionada e, assim, tenta identificar a rotina. Sempre pergunto que horas que jantou, né, porque se jantou e foi deitar é ruim, porque dormir com a barriga cheia, né, vai prejudicar o início do sono. Que horas praticou atividade física? Saiu da academia e foi dormir, talvez em algumas pessoas isso seja ruim, né? Fica com a televisão no quarto, celular no quarto. Então, assim, quando a gente vai conversando, a gente vai identificando hábitos ruins que podem ser modificados e que podem, talvez, resolver muitas vezes sem necessidade de medicamento. Agora, precisa de muita força de vontade, muita disciplina do paciente, né? Agora, voltando um pouco a falar de quem trabalha de noite, né? Até pessoa comum. Qual a importância do sono para o equilíbrio hormonal do sistema imune e a memória? Quais dessas funções são as mais afetadas devido ao sono de má qualidade? A memória, a atenção, a concentração, raciocínio lógico, criatividade, tomada de decisão, isso é inicialmente
comprometido com a privação de sono. Né? A gente sabe que dormimos por fases, sono superficial, né? Sono 1, sono 2, sono 3, o sono mais profundo que é o sono REM, onde a gente sonha e onde a gente consolida a memória. Então, se a pessoa não está conseguindo dormir quantidade suficiente de sono REM, ou se não consegue dormir porque tem algum problema no sono, a memória, né, inicialmente ela será afetada, mas a imunidade também, a gente sabe que, né, já tem comprovação de que você dormir antes do dia, dormir bem antes de tomar uma vacina e tomou a vacina naquela noite, você dormir bem, a eficácia será melhor. Né? Então, assim, algumas clínicas já orientam uma boa noite de sono antes e depois da vacinação, a gente viu isso muito na pandemia, então, assim, está intimamente ligada ao bom funcionamento do nosso corpo. Né? A gente sabe que algumas empresas estão disponibilizando locais de sono depois do almoço para faça a sua cesta para você voltar melhor. Isso auxilia muito mesmo no trabalho? Sim, depende, assim, se a pessoa tem a rotina. Eu sempre falo para o paciente, se uma pessoa precisa dormir 8 horas de sono, se você dormiu 2 horas de tarde, você acabou de tirar 2 horas da noite, só vai sobrar 6 para a noite. Porque quando a gente fala em 8 horas de sono, é nas 24 horas do dia. Tá? Então, assim, depende do tempo desse cochilo. Um cochilo breve não vai ter grandes problemas. Tá? Outra coisa é, se a pessoa trabalha de turno, ela fatalmente vai precisar dormir algum momento durante o dia. Então, assim, é o que a gente pensa. Se neste momento de vida a situação é essa, o ideal seria que a pessoa dormisse a noite inteira, continuamente. Mas se nesse momento de vida ela não pode fazer isso, ela vai ter que fragmentar, vai cochilar depois do almoço. Ok, é o que tem para o momento, mas sabendo que quando for possível fazer algo melhor, melhorar a sua rotina, ela tente fazer. E a doutora também é servidora da saúde, né, profissional da saúde, tem plantões, vários atendimentos no dia. Quais as estratégias que a doutora usava, né, e quais as estratégias que as pessoas podem usar, principalmente servidores, para que elas possam adotar e melhorar a qualidade do sono, a qualidade de vida, mesmo com as rotinas tão difíceis? Tentar uma boa alimentação, né, não ter tantos alimentos gordurosos, uma alimentação saudável vai sempre ser importante. A prática regular de uma atividade física, né, se for possível, atividade física aeróbica, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, atividade física aeróbica enquanto tem luz do sol, não à noite de preferência, mas se a pessoa só consegue fazer à noite, o mais cedo possível, né, à noite atividades relaxantes, né, uma yoga, um relaxamento, massagem, alguma coisa que ajude, meditação à noite, né? Então são atitudes que podem estar ajudando para a saúde geral. Muita gente também usa fone de ouvido com músicas mais leves, mais relaxantes, ou colocam do lado um somzinho. Isso ajuda? Assim, existem tentativas de, se você vai usar o som para abafar ruídos externos, porque naquele ambiente existem barulhos que vão lhe atrapalhar, ok, mas a gente tem que ter cuidado com isso, para não ser um ruído, né, muito intenso e acabar atrapalhando ou fragmentando o sono da pessoa. Né? E assim, um cuidado muito importante que a gente tem que ter, às vezes o paciente fala assim, não, mas aí eu peguei o celular só para trocar ali a música, depois eu peguei o celular no meio da noite. Quando você pega o celular, já vem a luz de LED e isso é ruim. Então, de novo, o ideal seria que, se for possível, o celular não entre no quarto. Doutora, a senhora é responsável pelo serviço de medicina do sono lá do Hospital Otávio Mangabeira, né? Como que é esse trabalho? As pessoas que vão procurar para corrigir o sono, o que elas devem fazer, como é esse trabalho, quais os cuidados que elas devem ter? Então, assim, qualquer pessoa que tenha alguma queixa relacionada ao sono, ela pode fazer uma avaliação com o médico do sono. Né? Então, assim, ela vai ter uma consulta médica, uma consulta em ambulatório, onde a gente vai conversar, fazer uma anamnese direcionada, tentar identificar, né, qual que é a queixa, orientar, né, todas as mudanças que possam ser feitas e, se necessário, existe o exame do sono, que é a polissonografia, que é um exame observacional, onde o paciente vai passar a noite inteira monitorado, onde a gente, monitorado com as variáveis fisiológicas, e a gente vai identificar se tem as fases do sono, se tem algum problema ou não. Tendo problema, como é esse tratamento? Depende do problema, né? Então, assim, sendo a insônia, como eu falei, o tratamento inicial é TCC, terapia cognitivo-comportamental, orientação, mudança de rotina. Vamos falar da apneia, por exemplo, a apneia do sono, ronco e apneia, que é um grande problema que afeta, né, a população. Um grande problema que está associado à apneia, ela é multifatorial. Habitualmente não é só um motivo que leva à apneia. Então, assim, a gente sabe que com o avanço, a apneia é uma dificuldade na passagem do ar. A via aérea fica mais estreita. Tá? Então, assim, com o avançar da idade, essa via aérea fica mais flácida. Então, o avançar da idade pode piorar o ronco. Se a pessoa aumenta o peso, né, a obesidade é fator
ligado à apneia. Aumentou o peso, vai aumentar o ronco. Né? Se diminuir o peso, vai melhorar o ronco. Né? O sedentarismo também, ele vai levar à flacidez da via aérea. Então, assim, se fizer uma atividade física, vai melhorar. Né? Cuidado com a alimentação. Então, assim, são orientações que, né, são extremamente importantes. Bom, doutora, depois de toda essa explicação que a senhora deu aqui, que recado a doutora daria para quem está nos assistindo, aquele profissional de saúde, para que eles tenham uma boa qualidade de vida, um sono adequado, para que consiga trabalhar, viver melhor? Pronto, então assim, sempre que possível, né, ter um ambiente propício ao sono, né, tentar, na medida do possível, ter um quarto escuro, silencioso, com uma boa temperatura, um colchão bom, um travesseiro bom, não ter animais de estimação, não ter televisão no quarto, né, celular não entrar no quarto, né, desligar as telas 1 hora antes da hora regular de deitar, fazer uma leitura, livro em papel, né, e fazer atividade física também durante o dia. Seria isso, porque o sono é extremamente importante e é necessário, né? Qualidade de sono é qualidade de vida. Bom, vocês viram aí, dormir não é um luxo, é uma necessidade vital. Então, busque, de acordo com tudo que nós ouvimos aqui, busque criar rotinas que respeite seus limites e, se preciso, como foi explicado aqui também, procure uma ajuda especializada. Você que é servidor da saúde, você cuida de todo mundo, mas também precisa se cuidar. Doutora Andréa, muito obrigado por todas as explicações, por ter aceitado o nosso convite, toda essa disponibilidade para atender nosso pedido. Obrigada mais uma vez, como eu disse, falar de um tema tão importante é sempre bom. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, doutor. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.